Muito bem, faremos da lição de quinta-feira, lição número 8, falando sobre o encontro inesquecível. O maior encontro de todo o universo. Será o encontro de Jesus com os salvos e o encontro dos salvos com os que já morreram e serão ressuscitados. O maior encontro já profetizado na palavra de Deus. Será um momento assim tão memorável, tão inesquecível, que os salvos só serão despertados para a presença de Jesus depois desse encontro maravilhoso entre seus queridos. Ellen White fala que filhos que já morreram serão entregues nos braços das mães. Os parentes, entes queridos, há muito tempo afastados, se encontrarão num abraço assim inesquecível. Aí então, com cântico nos lábios, subirão ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Algo assim que não dá para imaginar. Aquilo que o apóstolo Paulo diz que o olho não viu, que o coração não conseguiu captar, que a mente não conseguiu sonhar. É o que Deus preparou para os seus filhos. Por isso que nesse panorama, os santos vivos passarão por uma transformação maravilhosa. O apóstolo Paulo diz, nós não precederemos os que dormem. Eles serão ressuscitados pelo toque da trombeta, pela voz do anjo guardião, e se levantarão para olharem para Jesus e para se encontrarem com os seus entes queridos. O encontro dos vivos com os ressurretos será absolutamente fora de qualquer descrição. Uma alegria indizível. Hoje, como seres humanos, quando nós ficamos afastados de uma pessoa querida muito tempo, e quando a pessoa retorna para o nosso convívio, a alegria é muito grande. Nós não sabemos o que fazer para agradar aquela pessoa. Tamanha alegria do reencontro. Imagine uma pessoa que já faleceu, que já dormiu em Cristo há muitos anos, encontrar-se com uma pessoa ali que está aguardando a volta de Jesus. Então será algo memorável, será uma cena maravilhosa, uma cena de grande louvor. Por isso que os salvos louvarão a Jesus por esse brinde maravilhoso que é o brinde da ressurreição e o brinde da transformação. Por isso a pergunta número 5 diz assim, quando o apóstolo Paulo fala que um mistério eu vos digo, que mistério ele está se referindo? Vamos ler o texto? 1 Coríntios 15, 51 a 55 diz assim, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Então, para a pergunta, o que o apóstolo Paulo quis dizer com esse mistério que ele está falando? A qual mistério está se referindo? Resposta, ele explicou que o mistério seria a transformação dos justos vivos em um corpo incorruptível, para se juntar aos ressuscitados, glorificados por Cristo em sua segunda vinda. Realmente um grande mistério. Nós não podemos entender. Os salvos ressuscitados, milhões serão ressuscitados, a terra dará os seus mortos, diz o livro de Isaías. E agora os salvos transformados, os vivos transformados em um corpo santo, em um corpo glorificado. O encontro de Jesus com os salvos de todas as épocas será absoluto e real, porque ninguém salvo faltará a esse encontro. Este acontecimento memorável poderá ir de encontro hoje a uma doutrina futurística e evangélica que tem circulado nos meios evangélicos a respeito do arrebatamento secreto. Quando o apóstolo Paulo diz assim, eis vos digo aqui um mistério. Muitas igrejas pregam que esse mistério que o apóstolo Paulo fala é um arrebatamento secreto. Eles pregam que Jesus Cristo vai raptar, vai tirar dessa terra muitos salvos e vai colocá-los num lugar, num paraíso, para tornar a trazê-los com ele na sua segunda vinda. Essa é uma ideia assim fantasiosa, porque a Bíblia não apoia essa doutrina. Existe até um seriado
na TV americana com o título Deixados para Trás. Ou seja, ninguém será deixado para trás. E nessa série que foi apresentada na televisão, ali muitas pessoas são assim raptadas espiritualmente, desaparecem. Estão trabalhando e de repente a pessoa desaparece. A pessoa pulveriza e desaparece, como se fosse teletransportada para outro lugar. E as pessoas ficam sem entender, mas meu amigo estava aqui, o que está acontecendo? Onde ele está? E ninguém acha mais a pessoa. A pessoa foi arrebatada. É chamado de arrebatamento secreto. A Bíblia não apoia essa ideia. A Bíblia diz que os salvos irão ser ressuscitados e os vivos serão transformados. E o encontro dos vivos com os ressuscitados vai formar a grande multidão que subirá cantando ao encontro de Jesus Cristo nos ares. Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, página 320, ela escreveu o seguinte: o apóstolo Paulo transportou o pensamento dos irmãos de Corinto para os triunfos da manhã da ressurreição. Por isso, quando os santos que dormem serão ressuscitados para viver para sempre com o seu Senhor, aí sim haverá o mistério que ele fala, o mistério que ele declara. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, no abrir e fechar de olho. Esse é o mistério que o apóstolo Paulo estava se referindo. Não sabemos como isso vai acontecer. É um mistério de Deus. Deus vai transformar os santos vivos e ressuscitar os mortos em Cristo, para que eles possam então ir morar para sempre na eternidade. Certa vez um crente perguntou para o grande pregador Dwight Moody: pastor, o senhor acha que eu devo me afastar do mundo para me preparar para a ressurreição? Isso, se eu ficar no mundo, será que não vai impedir a minha ressurreição, caso eu morra antes de Cristo voltar? O pastor Moody disse assim: não, disse o pregador Moody, você não precisa viver fora do mundo. Viva no mundo, mas de tal maneira que o mundo note que você tem uma esperança diferente, que você tem um viver diferente por causa da ressurreição. E assim, além de você viver, vai estar testemunhando da ressurreição. Certo pastor, doutrinando a sua igreja, ele disse: se nós não pudermos mostrar ao mundo o que o Evangelho fez em nós, e nem pudermos demonstrar que nós temos uma gloriosa esperança da ressurreição, que vai acontecer na segunda vinda de Jesus, como poderemos querer que o mundo seja transformado pelo Evangelho? Antes do mundo ser transformado pelo Evangelho, nós temos que crer na esperança da ressurreição e viver de tal maneira que as pessoas percebam que nós temos uma esperança diferente, maior e com o olho no futuro, na segunda vinda de Jesus. Só assim o mundo será transformado pelo Evangelho. Uma certa senhorinha ficava lendo a Bíblia o dia todo. Uma pessoa passou, olhou e disse: por que a vovó lê tanto a Bíblia? A netinha respondeu de imediato: ela está se preparando para as provas finais. Talvez a ressurreição seja a prova final. Nos prepararmos hoje significa nos prepararmos para esse momento especial em que Jesus vai dos céus chamar os salvos, a trombeta vai soar e os mortos em Cristo vão ressuscitar para o encontro maravilhoso que a Bíblia menciona como sendo o encontro maior do universo. O Salvador com os salvos de todas as épocas. Já imaginou a quantidade de pessoas que serão salvas? Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Acredita-se que os salvos esteja mais ou menos nessa quantidade. 8 bilhões de pessoas, se não for mais, de todas as épocas até agora. Será um encontro espetacular. Vai realmente sobrar gente por todos os cantos ressuscitada. Será a grande festa do universo. A vitória de Jesus sobre a morte, que ele conquistou no Calvário e no túmulo. Ele vai agora outorgar para os seus servos que descansaram. E eles acordarão para o grande encontro da manhã da ressurreição. De que lado você quer estar? De que lado eu quero estar? Não importa de que lado estejamos, ou seja, dos vivos ou dos mortos, o galardão será o mesmo. E encontraremos com o nosso Salvador. Portanto, vale a pena se preparar para esse encontro final, essa prova final. Que o Senhor te abençoe.
Que o Senhor coloque essa esperança no seu coração cada vez mais viva. Principalmente se você tem alguém que descansou no Senhor e você quer encontrar-se com essa pessoa no dia da manhã da ressurreição. Que você se prepare para isso. É o meu desejo a você. Deus te abençoe. Obrigado, Senhor, por essa esperança tão gloriosa. Nós ficamos imaginando aqui como será essa manhã da ressurreição, esse encontro grandioso. Nos dê, Senhor, a bênção de participarmos desse grande encontro, transformados ou ressuscitados. Que o teu poder nos acompanhe, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Um beijo no coração e tenha uma quinta-feira abençoada na presença do Senhor. Foi um prazer passar a lição hoje para você. Deus abençoe. Fique com Deus.